nós escutamos este episódio da vida de Jesus, aonde ele é levado pelo Espírito até o deserto, e aí é tentado durante 40 dias, até que os anjos o servem no final. Esse evangelho faz-nos pensar na missão de Jesus e naquilo que ele quer nos contar, o que nos chama a atenção, portanto. Primeiro, a gente precisa ressaltar que é o Espírito que leva Jesus para o deserto. O diabo vai tentá-lo lá. Mas quem leva Jesus, quem o conduz até o deserto, e a gente logo pensa em um lugar sem vida, seco, árido, será o Espírito, que nos mostra que também a nós, muitas vezes, seremos levados para o deserto. Porque o deserto vai se tornar como o lugar de encontro com Deus. É neste lugar de silêncio absurdo que a voz de Deus é ecoada e chega até o coração do ser humano. É por isso que João Batista, quando vai anunciar a vinda do Messias, escolhe também o deserto. Não uma praça pública onde tem tantas pessoas indo e vindo. Escolhe o deserto para batizar o povo, e as pessoas sedentas de Deus iam até o deserto, ouviam a pregação de João Batista e se deixavam batizar pelo Batista às margens do Rio Jordão. É esse mesmo lugar também que agora nosso Senhor é introduzido, levado para o deserto. Não existe outras vozes, não existe outros barulhos, não existe confusão neste lugar, existe um silêncio profundo, e nesse silêncio profundo, Deus fala, Ele age. O Espírito também tem nos levado aos desertos da vida, porque talvez neste lugar seja o lugar que nós vamos escutar mais claramente Deus. A gente tem tanta dificuldade de escutar Deus, quantas e quantas vezes eu até escuto o povo dizer, eu não consigo escutar o Senhor, eu não sei o que Ele está me dizendo. Talvez a resposta seja o lugar que eu estou escolhendo para ouvir Deus. Neste mundo que é tão barulhento, movido pela agitação, pela pressa, a gente tem pressa para fazer tudo. É feliz aquelas pessoas que entendem a necessidade de se retirar neste lugar sozinho, de encontro com o Senhor, e é precisamente aí que Deus vai nos falar. Jesus permanece nesse lugar por 40 dias, daí a inspiração também para a gente celebrar todos os anos este tempo de recolhimento, que é o tempo de Quaresma. Mas este número, ele é muito simbólico, ele não representa uma realidade. Pode até ser que Jesus possa ter ficado mais ou ter ficado menos. Representa, é o tempo necessário, é o tempo suficiente, é o tempo do amadurecimento, é o tempo de conversão, porque a gente sabe que o Senhor será tentado por uma vida inteira, não será apenas este momento aí do deserto, mas até o momento mais sublime, o ápice até de nossa fé, ele será tentado. Do alto da cruz o Senhor será tentado. Então, por toda a sua vida ele será tentado pelo diabo, assim como também nós somos tentados. O que faz o Senhor permanecer firme é o Espírito que habita nele, e esse Espírito vivifica, dá nova vida. Depois que o Senhor sai do deserto e vai para a Galileia pregar o seu evangelho, as coisas como que num piscar de olhos, elas mudam e se transformam. Se você pegar o deserto da Judeia, que é onde o Senhor está fazendo a sua quaresma, e a região da Galileia, é uma distância muito curta. Talvez se você pegar, salvo as proporções da época que não se tinha estrada,
É como se a gente fosse daqui para Eldorado. Mas é interessante como de uma hora para outra muda a paisagem. Se você está ali no deserto da Judéia, é um calor absurdo, né? Lá fica o Mar Morto, que é o ponto mais baixo da terra, né? Não existe um lugar que esteja mais abaixo do nível do mar do que lá. É um lugar quente mesmo, não tem árvores, não tem vento, é um calor mesmo assim absurdo. Aí você anda uns 60 quilômetros, você chega na região da Galileia, florestas, um lugar verde, que é onde o Senhor escolhe para exercer o seu ministério e pregar. E eu entendo que não é apenas uma mudança geográfica, não. Eu acho que o texto evangélico, ele quer apontar para uma outra realidade, porque quem é conduzido pelo Espírito, quem está sedento desta graça, quem deseja ardentemente, aspira pelas coisas do alto, aquele que está sendo levado, que consegue enxergar os sinais de Deus, tem essa capacidade também de passar do deserto para a vida, sabe? De passar daquela sensação de morte para a vida, da tristeza para a alegria. Isso é a ação do Espírito, que age na igreja, que age em cada um de nós também. Por isso, quando somos movidos pelo Espírito de Jesus, é certo que em determinados momentos a gente será levado para o deserto, que também pode ser um lugar de prova, de tentações, assim como foi para Jesus, mas esse mesmo Espírito também vai nos conduzir às verdes pastagens, ao lugar de descanso, ao oásis. É o Espírito que faz transformar o que existe de velho em novo, que traz a novidade. Por isso que deveríamos ser sedentos do Espírito do Senhor, para que esse Espírito possa nos mostrar todas as coisas, inclusive os caminhos de Deus, que, como diz o Salmo, passa pelo amor e pela verdade, que ilumina o ser humano, o coração tantas vezes escuro e sombrio. E é por isso que às vezes a gente se pega assim buscando algo que possa dar sentido à nossa vida, sabe? Algo que possa de fato nos mostrar o propósito de Deus para cada um de nós, o porquê talvez que eu acordei hoje, o porquê que eu estou aqui hoje, qual é o sentido de tudo isso. Quando eu sou guiado pelo Espírito, movido pelo Espírito de Jesus, eu também vou fazer essa experiência de fé, uma experiência profunda de fé, de passar da morte para a vida. Aquilo que era velho ficou para trás, não existe mais espaço no meu coração. Agora é o homem novo, o homem de Deus, que deseja viver a vontade de Deus, que deseja ser movido pelas coisas do alto, que tem o coração voltado para as coisas do alto. A gente vive, né, o vale de lágrimas, atravessa pelos momentos difíceis, pelos momentos de dor, de angústia, de deserto, mas nutrimos no nosso coração, lá no nosso íntimo, aquela certeza do céu, do paraíso, da esperança daqueles que creem e que sabem que Deus é capaz de mudar a nossa sorte, mudar a nossa vida, transformar todas as coisas, todas as nossas realidades. E quando isso acontece, a vida ela se enche de sabor, de leveza, de alegria, porque é bom a gente estar cheios de Deus. Era assim que Jesus se sentia, estava cheio do Espírito. Apesar das tentações, ele as vencia, porque o Espírito guiava, o Espírito conduzia. E a gente consegue também vencer as tentações, as seduções deste mundo, quando somos guiados pelo Espírito. Aliás, é algo que a gente deveria trazer para a nossa oração pessoal, inclusive, né? Infelizmente, talvez a gente não tenha o hábito de rezar, de ter os nossos momentos com Deus. É importante, não só a gente recitar orações, sabe, decoradas. Tudo bem, faz bem a gente rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria no decorrer do nosso dia, é bom, é louvável. Mas a gente tem que ter momentos propícios, momentos de encontro com o Senhor, aonde nós
tão pequenos, diante daquele que é tão grande, mas que ainda assim nos abraça, falamos aquilo que está no nosso coração. É oração, conversar com Deus, e nessa conversa com Deus, no diálogo com Ele, termos também esta audácia santa, de fé, de clamarmos sobre a nossa vida o dom do Espírito Santo. Ao iniciarmos o nosso dia, antes de qualquer coisa, seria oportuno se a gente pedisse a Deus: dai-nos a graça do Teu Espírito Santo para dirigir a minha vida, guiar a minha vida neste dia, me livrar das tentações deste mundo, me livrar dos males deste mundo, que Teu Espírito possa me mostrar os Teus sinais, que eu possa estar sensível aos Teus sinais, os sinais de Deus na minha vida. É uma experiência de Pentecostes, experiência daqueles que se deixam guiar pelo Espírito, e quando o Espírito começa a suscitar no nosso coração esse desejo de mudança de vida, aí as coisas vão se transformando mesmo, né? As leituras de hoje, minha gente, elas apontam para esta realidade do Espírito, né? No Evangelho manifestado rasgadamente, né? O Espírito que conduz Jesus ao deserto, mas na primeira leitura e na carta de Pedro, ele aparece na simbologia da água, a água que lavou a face da terra, mas que também salvou aquelas 8 pessoas que estavam na arca. A água, portanto, passará a ser a simbologia do Espírito, do alto da cruz, do coração rasgado de Jesus pela lança, saiu sangue e depois água. João, quando ele escreve isto, ele tem essa clareza que a água é o Espírito, que é derramado do coração de Jesus para a igreja, quem está ali diante da cruz. Então a água que aparece no poço da samaritana, também aquela mulher sedenta, que não conseguia matar a sua sede: Jesus, se tu soubesses quem é que te pede da água, tu mesmo me pediria. Então esta água, no contexto bíblico, ela vai simbolizar a presença do Espírito, que purifica, que purificou após o dilúvio, que continua a nos conduzir. E a carta de Pedro, ela nos coloca diante de uma situação que eu gostaria de verdade de fazer vocês refletirem sobre isso, tá? E talvez isso venha a servir muito para muitos de vocês que estão aqui. A carta de Pedro nos coloca o batismo como condição para salvação. Está escrito aí, né? A arca corresponde ao batismo, que hoje é a vossa salvação. Nosso Senhor inclusive nos lembra no Evangelho que quem crer e for batizado será salvo. Portanto, o batismo, ele torna-se condição para que sejamos salvos. Eu muitas vezes, sempre quando eu lembro, nas minhas orações, eu louvo a Deus pela graça do meu batismo, porque o meu batismo me fez cristão, porque um dia eu recebi o Espírito, ainda que naquele momento eu nem sabia o que estava acontecendo, mas que bom que os meus pais fizeram isso por mim, me concederam a graça do batismo, porque através do Espírito que habita em meu coração, eu posso olhar para Deus e reconhecê-lo como Senhor da minha vida. Eu tento a todo momento me deixar ser conduzido pelo Espírito que me foi concedido, dado como dom no dia do meu batismo. Eu estou dizendo isso para vocês porque, infelizmente, o nosso povo católico tem banalizado tanto o sacramento do batismo. Vocês pais, muitas vezes assim, eu fico assim pensando por dentro, diante de umas situações que nos vêm aí na secretaria, assim, meu Deus, que é isso, né? Que pensamento pobre, que falta de conversão, de mudança de vida, sabe? Em tudo.
se perguntar o que significa o batismo para o meu filho ou para mim mesmo, talvez é apenas um rito da vida, né? É uma coisa que tem que fazer porque todo mundo fez e assim tenho que fazer também. Muitos fazem porque para tirar mal olhado ou para acalmar a criança e não sei o que, fazem lembrancinhas, bolo e não sei mais o que, e se esquecem do essencial, daquilo que realmente é o importante. É por isso que muitas vezes a gente se pega com escolhas de padrinhos por questões de afinidade. Eu prometi que seria para essa pessoa aqui, que é tão amiga, tão próxima de mim, padrinhos escolhidos nos bares, sabe? Que não tem vivência nenhuma de igreja, que não sabe nada sobre fé, que não vivencia a fé, que não faz nada. Acha que botar uma calça branca, um sapatinho, vir aqui à pia batismal e batizar, estão fazendo algo de bom, quando na verdade se esquecem da centralidade, de estar ali em comunhão com Deus, de louvá-lo, porque meu filho está sendo batizado, né? Então escolho de qualquer forma, e pior ainda, às vezes eu estou protelando a graça do batismo ao meu filho, esperando um padrinho que mora não sei aonde, que tem que esperar vir aqui um dia, esperando que case, que não sei mais o que, eu deixo de conceder ao meu filho a graça por conta de outras pessoas. Se você perguntar aqui para essa igreja, né? Quem aqui tem ainda hoje, eu sei que vai ter alguns, mas eu tenho certeza que a maioria não tem mais, contato com o seu padrinho de batismo? Não tem. Tem naqueles primeiros anos ali, depois some, a gente não, eu mesmo não sei nem onde é que anda, sabe? Crisma, muito menos, e não sei o quê. Então a gente fica preocupado com isso e privamos os nossos filhos de receber a graça de Deus, condição para a nossa salvação, privamos de receber o Espírito prometido, dado, que transforma a nossa vida, que transforma a nossa existência. A gente talvez se orgulha de dizer o que professamos, a nossa fé, mas nós não a vivemos de verdade. Como o mundo de hoje não quer mais saber de Deus, as pessoas não querem mais saber de viver os propósitos de Deus, as coisas do alto, não querem mais ser movidas pelo Espírito Santo, que age na nossa vida, na nossa história, que transforma tudo, que é capaz de tudo, inclusive inundar a terra seca do nosso coração. Talvez hoje Deus quer falar contigo de maneira especial, que esteja vivendo essa aridez, essa secura, essa ausência de Deus. Você que tem buscado tantos e tantos caminhos, respostas, mas ainda assim está com o coração vazio. Falta o agir do Espírito na sua vida, falta essa abertura para viver essa experiência daqueles que estavam debaixo da cruz e se deixam lavar pelo Espírito Santo, que se deixam levar por Ele, que a gente possa ser íntimo de Deus, íntimo do seu Espírito, buscar viver essas coisas do alto, para atravessarmos também o deserto cheio de força, de coragem, de fé, na certeza que somos encontrados por um Deus que se manifesta em amor e misericórdia.